Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda a essa Live Express, uma live rápida, dinâmica e prática. Nessa live eu vou estar falando sobre o corpo, como que ele fala. O corpo fala. Entendendo emoções e associando à saúde. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui. Bora junto para essa Live Express até 2 horas da tarde. Para você que tem um desejo de se transformar, você que tem um desejo de melhorar a sua saúde, você, mulher desperta, você, mulher empreendedora, você que está numa busca de se despertar, essa live ela é para você, para que você possa trilhar um cenário favorável voltado para a sua mudança, o seu propósito evolutivo. Eu sou Daniel Rambo, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. E eu acredito de verdade que o conhecimento da apometria somática pode fazer a grande diferença na sua vida. Então, bora junto comigo para esse processo. E com isso você vai trilhar um grande cenário de transformação. Seja muito bem-vinda, você que está chegando agora. Hoje eu vou estar falando sobre as emoções e quanto essas emoções impactam na sua saúde. Já me segue e já entra aqui comigo nessa live para que você possa entender mais, tá bom? Bom, uma das coisas que é importante a gente compreender é que nós temos um sistema neural muito inteligente. Esse sistema neural, ele rege todos os outros sistemas. Tudo ele é regido através do nosso sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele tem duas componentes. A componente que sai do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. São dois caminhos de ida e vinda. Daqui para lá e de lá para cá. E aí, durante muitas décadas, a ciência ela entrou em discussão sobre qual é o melhor caminho. Se é da mente para o corpo e do corpo, ou se do corpo para a mente. E o que se descobriu é que os dois caminhos são muito válidos, os dois caminhos são importantíssimos e que eles são complementares entre si. E esses caminhos, quando você desenvolve esses caminhos neurais, você consegue trabalhar e complementar. Por isso que eu trabalho tanto com a abordagem de reprogramação mental, ou seja, da mente para o corpo, eu também trabalho do corpo para a mente, através de um propósito de revisar esses processos de traumas, de couraças, de padrões somáticos que eu somatizei e direcionar isso para o corpo, ok? Então, nós temos uma capacidade de adaptação fisiológica, chamada de neuroplasticidade. Vamos entender o que é isso. Vamos dizer que a pessoa ela passou por um trauma, ela passou por um acidente de carro, como aconteceu isso com uma cliente minha, e o instinto dominante dela era conexão. Para você entender o que quer dizer isso, o instinto dela predominante era: eu me conecto com os meus eleitos, o meu autopreservação era reprimido, ou seja, eu não trazia prioridades para me preservar. O meu instinto predominante, ele é: eu me conecto com os meus eleitos, amigos, familiares, relacionamento de par. E ao me conectar, eu busco ter uma conexão única, intensa. E nesse movimento ela bebeu, ela vacilou nisso, e ela dirigiu, voltando de uma festa. Resumo da ópera. Foram várias sucessivas questões que ela se envolveu num acidente de carro e ela quase morreu. O carro capotou e caiu numa ribanceira. Tinha água e por pouco a água entra no carro e ela morreria afogada. E isso, esse cenário de quase morte, fez com que ela vivenciasse um trauma. Esse trauma fez com que o autopreservação dela, que era baixo, ele fez assim, ó, ele veio para cá. Por quê? Porque ela viu a morte na frente dela. Ela viu o mundo, a vida dela toda acontecendo no momento daquela capotagem do carro. E ela viu a vida dela chegando ao fim, quando ela estava desacordada, de cabeça para baixo e a água entrando. Por sorte, um anjo que apareceu e
ajudou ela, ela conseguiu sair do carro, abrir a porta, e ela conseguiu sair, e ela conseguiu contar a história e está viva até hoje. Mas isso tudo trouxe um grande trauma para ela. E esse trauma ela carrega até hoje. Só que aí a gente consegue trazer os seguintes aprendizados. Como a pessoa co-criou aquele cenário traumático? O que foi que ela fez de forma consciente ou inconsciente para ela gerar aquele cenário traumático? Isso é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Depois eu posso aprofundar isso. Segundo ponto. Eu não posso voltar no passado. O passado já aconteceu. Mas eu posso ressignificar esse novo passado, esse passado dentro de um novo cenário, para que ele não me agrida, para que ele não gere um processo de paralisia diante das relações. E isso eu posso. E aí, esse processo, a gente chama exatamente isso de neuroplasticidade. Ou seja, a gente consegue criar novas sinapses, novas trilhas neurais, para que eu desenvolva uma nova trilha emocional e mental, para que o meu cérebro entenda que, por exemplo, o fato de eu dirigir, pegando o exemplo dessa moça, ela ficou com trauma de dirigir. Ela ficou vários meses sem conseguir pegar no carro. Ela ficou vários meses sem conseguir nem sequer beber. E nem muito menos sequer dirigir. E aí, a autopreservação dela saiu de reprimido e foi para predominante por conta do cenário traumático. Isso aconteceu. Mas eu entendi, dentro de um cenário terapêutico, que trouxe isso para ela, de que isso era um trauma. De que isso era um cenário que o corpo dela criou uma couraça rígida, espessa, para sobreviver. E isso fez com que ela lidasse com aquelas emoções traumáticas. Isso foi um próprio mecanismo de autopreservação. E aí, dentro do processo terapêutico, a gente consegue trazer autorresponsabilidade, a gente consegue trazer uma neuroplasticidade de desprogramar o que ficou traumatizado e reprogramar para um novo cenário, desde que a pessoa assim deseje, né? Porque ninguém faz nenhum processo terapêutico se a pessoa que vai ser atendida ela não está aberta a isso. Isso, inclusive, é um princípio dentro da apometria. A minha parte é somente 10%. E a parte do atendido, a sua, de você ser atendido, ou você que é terapeuta e você atende outras pessoas, você sabe disso, se não sabe, deveria, é entender que a parte da pessoa é de 90%. Que é a pessoa se autorresponsabilizar, se abrir de coração para ela poder vivenciar esse processo. Certo? E aí isso faz uma grande mudança a curto, médio e longo prazo. Ficou claro essa questão da neuroplasticidade? Junto e em paralelo a esse sistema de neuroplasticidade, existe também um sistema nervoso central autônomo. Olha só que coisa incrível. Eu falei do sistema nervoso central. Uma parte desse sistema nervoso, ele é autônomo. Isso quer dizer o quê? Que independente de você ter consciência ou não, de eu ter consciência, ele está ali atuando. Existem sinapses que acontecem independente da minha consciência, que percebe quando o meu estômago, por exemplo, está vazio, quando ele está cheio, e ele vai emitir um neurotransmissor para mandar o impulso para o meu cérebro, e o meu cérebro fala assim: ei, cara, tá na hora de comer. O estômago está vazio, ele está precisando de alimento. Se não entrar alimento, a glicose vai cair, e a glicose caindo, tu vai morrer. Então, joga um hormônio chamado crinina. Crinina aumenta a intensidade, aí vem a agressividade, vem a raiva, vem a fome, aquela fome avassaladora. E aí a pessoa, ela fala: meu irmão, eu preciso comer, eu tô com fome. Então, tudo isso acontece numa trilha neural em paralelo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia a gente vive cenários onde está tudo bagunçado, está tudo muito caótico, está tudo muito confuso dentro de você. E muitas vezes você não tem nem a clareza, nem o conhecimento de que isso existe, muito menos de que está desequilibrado tudo isso. Mas o grande termômetro são os desequilíbrios, ansiedade, cenários de medo, cenários de insegurança, dúvidas, processos de pensamentos intrusivos de medo, insegurança, paralisia,
Ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo isso são cenários que podem vir se manifestar. E isso são apenas a parte sintomática. O que eu quero que você olhe é a causa. Dentro do processo terapêutico, a gente olha para a causa. A gente olha para os agentes geradores disso. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem a clareza, ela não tem um nível de entendimento e clareza. E aí, por isso que entra no processo terapêutico. Para quê? Para eu olhar para mim, entender as minhas necessidades, entender os meus motivadores internos e os meus sabotadores internos, a partir da minha personalidade. A gente fazendo um mapeamento energético de registros ancestrais acásticos e presentes, acásticos que estão ligados a vidas passadas, presentes dessa vida, infância, adolescência, fase adulta, até os dias de hoje, e a gente mapear tudo isso. E depois de mapear tudo isso, a gente limpando com a apometria somática, desprogramando esses processos. E, se necessário, desprogramar as memórias traumáticas, somáticas, psicossomáticas que atuam na sua saúde. Então, esse mês é o mês que eu tenho falado e vou estar falando sobre a saúde. Como que você olha para essa saúde ou como que você está deixando de olhar para essa saúde? Como que você pode não estar olhando para uma inflamação? Como que, de repente, você pode não estar olhando para o seu sono? Como que, de repente, você pode não estar olhando para a sua hidratação hídrica? E é triste a gente ver quando a gente fala com as pessoas, a gente orienta e a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro e ela não faz nada. Já aconteceu isso com você? De você falar, meu amor, bebe mais água. Você não está bebendo água. E aí a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro e aí, sabe o que acontece? Ela aprende lá na frente com uma infecção urinária, ela aprende com um problema de cálculo renal, ela aprende com uma situação dolorosa. E eu te pergunto, você quer aprender de forma dolorosa ou você quer aprender de forma amorosa na sua caminhada de vida? Comenta aqui embaixo para eu te conhecer um pouquinho mais e para que eu possa saber que você já me seguiu e eu desejo de verdade fazer uma grande diferença na sua vida. Eu vou estar realizando em breve, dentro de pouco tempo, uma aula secreta. Essa aula vai acontecer no dia 24 de agosto. E essa aula, ela vai acontecer na segunda às 20 horas. E lá eu vou compartilhar conteúdos diferenciados. Se essa live que eu estou fazendo aqui está fazendo sentido para você, eu te convido a você entrar no meu grupo de avisos, lá no WhatsApp, e você participar dessa aula secreta, que vai ter materiais bônus, vai ter conteúdos diferenciados, e no final eu vou fazer uma correção do seu campo voltado para a saúde. Vou ajudar a te compartilhar ferramentas práticas para você exteriorizar na sua casa e você desenvolver um campo de harmonia e saúde na sua casa. É interessante para você? Comenta aqui embaixo. Se é interessante. E se você não me seguir, você já pode me seguir, Daniel Hamido, Daniel H-A-M-I-D-O. Olá, Luciene, tudo bom? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Estou te aguardando lá no grupo de aviso, hein, Luciene? Sem desculpas, sem argumentos, sem desculpas, tá? Te aguardo lá. Muito bem. Então, existe o sistema nervoso central e existe o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele é muito inteligente. Ele tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E esse sistema nervoso simpático, ele é o sistema nervoso que é ativado através da sua respiração, através da sua alimentação, através do padrão de atitudes. Vamos dizer que você está ali, ou seus ancestrais, vamos falar dos ancestrais de 10 mil anos. Ele viu um leão e ele estava com fome. Ele estava com uma flecha na mão, então ou era ele partir para cima do leão para matar, ou era ele correr do leão para ele não ser morto pelo leão. Entendeu? Então, quando existe um cenário de risco iminente, o sistema simpático ele ativa
o coração ele começa a bater em alta circulação. Para quê? Para correr. Ou para partir para cima, para agredir, ou para correr. E é o que é que acontece hoje? O sistema simpático ele fica totalmente desregulado, porque a gente não tem mais a necessidade da caça, de caçar em rumo ao alvo, um objetivo, mas isso ativa dentro de nós momentos, gatilhos que a gente acaba entrando em ansiedade. Por conta de falta de exercício físico, por conta do sedentarismo, por conta de uma alimentação desregulada, por conta de a gente ter várias tecnologias que são boas, tá? São boas, mas que a gente ainda tem memórias desses nossos ancestrais lá de 10 mil anos. E esse sistema nervoso autônomo, simpático, ele diz o seguinte: eu sou movido pela luz. Se tem luminosidade, eu ativo. Se a luminosidade começa a reduzir, eu, sistema nervoso simpático, vou começar a reduzir e o parasimpático vai começar a ativar. Então, é tudo movimentado por isso. Luz, simpático. Falta de luz, parasimpático. Luz, simpático. Falta de luz, parasimpático. Quando eu tomo uma quantidade de café muito grande, quando eu não faço exercício físico, quando eu vivo uma vida sedentária, quando eu vivo uma vida com muito estresse, só é ativado o simpático. E quando o simpático ele está ativado, o parasimpático automaticamente ele está desativado ou muito pouco ativado. Não tem como os dois estarem ativados simultaneamente. Ou um está ativado ou o outro está ativado, ok? Eles são inversamente proporcionais. Então, quando você ativa o simpático muito forte, e a gente vive numa cultura, numa sociedade onde o sistema simpático é normal, está ativado 24 horas por dia. Quando a gente vive num cenário como esse hoje, onde as pessoas não têm tempo para descansar, é normal, considerado normal você não descansar, você ir dormir depois de 10, 11, meia-noite, e você acordar às 6, 7 horas da manhã. Você tem um sono ruim, péssimo. Você acaba não fazendo exercício físico. Você acaba não olhando para suas emoções. Você cria um cenário ideal para ter um problema cardíaco. Você cria um cenário ideal para sabotar, inflamar o seu corpo e baixar a sua imunologia. Então, é importante você rever a sua rotina. E assim eu estou falando com muito amor. Por quê? Porque essa carga emocional que eu estou trazendo de atenção é para que você desperte para olhar para a sua vida. Ok? Para você olhar para a sua vida. E para você rever e refletir as suas atitudes, seus hábitos e atitudes. Então, eu vou ficando por aqui nessa live de hoje. A próxima live eu vou estar falando na terça-feira. E eu te aguardo para que a gente possa se encontrar na terça-feira. Eu desejo, de verdade, te ajudar a você ter uma saúde harmônica, uma saúde nota 10, uma saúde de vários níveis saudáveis. E a saúde a gente olha ela dentro de 5 dimensões. A saúde não é só a saúde física. A física é o último nível. A gente olha a saúde antes da física, a gente olha a saúde espiritual, a gente olha para a saúde mental, a gente olha para a saúde emocional, a saúde energética e, por último, a saúde física. Então, se você for contabilizar isso dentro de um cenário macro, divide 100% por 5, são 20% de predominância para cada uma das 5 saúdes. Então, no resumo da ópera, a gente só está dando atenção a 20% do processo. Só 20%. A gente pode escolher olhar para a saúde espiritual, mental, emocional e energética. Certo? Então, eu deixo com você essa reflexão nessa live de hoje e eu acredito de verdade que você pode acessar a sua melhor versão. Se esse conteúdo fez sentido para você, já me segue aqui. Se você ainda não me segue, entra lá no grupo de avisos. Basta você clicar no link que está na bio. É o meu site, danielramido.com.br. Na página principal você vai acessar o link que vai dar acesso ao grupo de avisos. E lá vou estar compartilhando conteúdos exclusivos. 3 presentes já imediatos que você tem ao entrar no grupo de avisos. Você já tem acesso por lá. Tá bom? E com isso, você vai ter acesso à aula secreta que vai acontecer no dia 24 de agosto, que eu te aguardo lá. Um forte abraço. Sinta-se abraçada fortemente. Você, mulher empreendedora, eu te aguardo na próxima live, na terça-feira.
Tchau, tchau.